O livro é Isaías, o capítulo é o 29. E o versículo é o 11 em diante. Por que nós estamos aqui? Às vezes nós estamos tão perto, mas o nosso coração está bem longe. Então é o Senhor quem diz para vocês, versículo 11, toda visão já se tornou como as palavras de um livro fechado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, ele responderá, não posso, porque o livro está fechado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, ele responderá, não sei ler. E o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Onde você está, fecha os teus olhos por um momento. Senhor, fale conosco. Continue falando conosco. Nosso coração e a nossa alma se dispõem ao Senhor. Não nos permita sair daqui da mesma maneira que entramos, ó Deus, mas que saiamos daqui vivos e renovados pela Tua palavra. Fale através de mim, ó Espírito Santo. Fale através dos meus lábios tudo que o Senhor queira falar à Tua igreja. E não me permita falar nada daquilo que o Senhor não aprove. Te agradeço por esse dia que se chama hoje e por esta hora que se chama agora, em nome de Jesus. Amém. Essa é a noite mais propícia para falar com a igreja uma palavra que a princípio parece que já é punição e castigo. É que ela tem tudo a ver com a causa que nos traz aqui. Porque se não for por Jesus, se não for pelo entendimento de que um dia a nossa vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro, então nós precisamos entender novamente o porquê nós estamos aqui. É incrível o amor de Deus ao tentar aproximar o nosso coração ao coração dele. Quando Deus está falando com o seu povo através de Isaías, nesse texto que nós lemos, não é que Deus já está abrindo a porta do inferno para colocar o seu povo. Não. É mais uma alternativa que Deus cria e apresenta ao seu povo para trazê-los de volta. Deus me livre. Por que eu estou pregando isso? Porque se eu não me desviar dos caminhos do Senhor e abrir mão da minha fé e blasfemar contra o meu Deus, um dia eu vou estar diante de Deus, assim como os outros pastores, assim como os outros dirigentes de igreja, e nós vamos prestar contas da sua vida. Um dia Deus vai falar para mim, eu permiti que aquela família sentasse todos os domingos e todas as semanas para ouvir você ensinar a minha palavra. E eu procurei eles aqui no céu e não os achei. Para onde você os levou? Então eu não posso pedir desculpa para você pelo tipo de palavra que eu prego. Eu preciso que você entenda que o seu pastor, que este pregador, que os outros pregadores que ocupam este lugar,
acima de tudo, pregam a palavra, preocupados, ocupados com o destino final da tua alma. Deus me livre de ensinar uma fé errada e você ter um entendimento baseado em uma fé errada, em um ensinamento errado e perder a sua salvação eterna. Por isso, dê-me a chance. Dê uma chance para Deus. E ouça a voz dele dizendo: onde está o teu coração? Ainda que você me honre com os seus lábios, ainda que você me honre com a sua boca, se o seu coração não estiver perto de mim, aonde ele está? Então esse é mais um caminho, é mais uma alternativa, é mais uma chance que Deus nos dá para uma reaproximação. Ele está chamando a nossa atenção para o que realmente importa para Ele numa relação de intimidade. A relação da prostituição é o corpo, não se preocupa onde está o coração. Mas a relação entre o noivo e a noiva está no coração. Aonde está o nosso coração? Esse é então o papel da cruz de Cristo. A cruz que reescreveu a nossa história, aquela cruz que redefiniu a nossa história. Enquanto a religião e os mandamentos ensinados pelos escribas, os sacerdotes, o peso da lei faziam com que as práticas e os cultos e algumas liturgias se tornassem vãs, criavam no homem apenas a obrigação do culto. Por que você vai na igreja? Porque hoje é domingo. E sabe, eu não vou nem de manhã, porque é à noite que é o culto. É a ceia. Então eu vou à noite. E o coração permanece longe. Porque o coração de Davi era assim: uma coisa eu pedi para o Senhor, e eu vou buscar. Eu não quero um carro novo, uma casa nova, uma nova conquista. Uma coisa eu pedi para o Senhor e eu vou buscar: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor no seu templo. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é que se todo dia Deus tiver uma agenda para se relacionar comigo, eu aceito essa agenda. Eu cancelo a minha. Eu digo para a minha agenda: você está em segundo lugar, Deus em primeiro. Diz o texto que é como um livro fechado. E ainda que alguém fosse capaz de ler, o livro continuava fechado. Então a desculpa é: eu não posso entender o coração de Deus porque o livro está fechado. Em outras palavras, eu não posso compreender o que Deus quer para mim. Eu achei que o que Deus queria para mim, pastor, era uma vida boa e larga, de prosperidade, de conquistas, de vitórias, maravilhas e tantas outras coisas. Isso também faz parte. Foi isso que Jesus disse. Quando nós estamos com o coração perto de Deus, em dois critérios: primeiro lugar, e buscando a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, isso condiz muito bem com o que ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas se o livro estiver fechado,
a gente pode até carregar, a gente até pode exibir, esnobar, mostrar, dizer, eu sou. Alguém pode até comprar uma cruz e botar ela no peito. Mas se essa cruz não significar um coração perto de Deus, é como um livro fechado. Diz o texto que mesmo que se esse livro tivesse aberto, e eu não entendo a causa de eu estar aqui, é como se eu não soubesse ler. Está cheio de riqueza, mas eu não sei ler. Está cheio de coisas que têm o poder para transformar toda a história da minha vida, todas as coisas daqui para frente na minha vida, mas eu não sei ler. Aí eu vou em busca de facilidades. Alguém conhece? Então faz o seguinte, ora por mim. Não há problema nenhum em eu orar por você, nós orarmos uns pelos outros. Mas quando é que a gente ora? Quando é que a gente vai ler na Bíblia que Jesus fala para os seus discípulos, os apóstolos, quando ele precisava da maior força de apoio, ele diz assim, eu vou ali orar, e vocês orem aqui por mim. E em menos de 1 hora, Jesus volta e encontra eles dormindo. Vocês estão perto, mas a mente de vocês está tão longe. E a palavra para eles é, vocês não puderam orar comigo nem 1 hora. E não por acaso, mas por providência, 2 coisas acontecem neste mês de outubro. Nós estamos debaixo de uma palavra que é orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus e permanecer e ser constante. Não orar apenas aquilo que eu quero, mas eu quero orar a palavra de Deus. Essa é uma das coisas que acontece. A segunda coisa que acontece é que Deus me chamou. E aí eu não encontrei outro espaço na minha agenda, senão colocar o meu celular às 4h45 da manhã. E orar de 5 a 6 da manhã todos os dias. E quantas experiências profundas eu tenho vivido. Quantas coisas sobrenaturais têm acontecido dentro da minha vida. E aí eu consigo ser ministrado pela palavra de Deus, e por causa disso eu posso ministrar ao seu coração. Qual tem sido o nosso culto hoje? Qual tem sido o propósito da nossa vinda neste lugar? Às vezes a gente está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Veja, a palavra de Deus fala que no Sinai, no deserto, no pé do monte Sinai, no pé, imagina que uma montanha está aqui à nossa frente e nós estamos aqui ao pé dela. Ali em cima Deus está manifestando e fumegando a partir daquele alto do monte. A gente está aqui tão perto. A glória de Deus está se manifestando ali. Moisés está falando face a face com Deus. O povo estava protegido porque Deus colocou uma barreira. Não permitam que eles cheguem e toquem neste monte. Mas eles já estão perto demais. Porque a glória é tão grande que se eles tocarem, eles morrem. A santidade de Deus é tão grande que qualquer um que não seja tão santo como Deus, morre. A uma curta distância. Tão perto. Perto demais. A congregação estava reunida, sabia que o pastor Moisés estava recebendo a palavra para ser entregue aos seus corações, que essa palavra os guiaria até a terra da promessa. Mas onde estava o coração deles? Se não em dizer para Arão, o sacerdote, faça-nos um Deus. Nós queremos deuses para adorar. Tão perto, mas tão longe.
Toma os nossos brincos, as nossas pulseiras, o nosso ouro, a nossa prata e nos construa deuses, porque nós queremos adorar, nós queremos idolatrar, nós queremos idolatria, nós queremos ver alguma coisa e reverenciar esta coisa tão perto, mas tão longe. Você pode estar aqui hoje na congregação dos santos, mas eu te faço uma pergunta: onde está o seu coração? Gente, a vida cristã e o evangelho no Brasil, em boa parte das pessoas, está parecendo esse tapete, esse carpete. Ele é grande, largo, comprido, bonito, apreciável. Mas sabe o que eu percebo? Que ele é raso. E essa não pode ser a nossa vida. O nosso coração tem que estar mais perto do que os nossos lábios. A nossa entrega tem que ser mais intensa do que os nossos gestos, do que o nosso grito. Porque tem gente que grita demais, se movimenta demais, mas o coração está bem longe disso. Alguém uma vez falou para mim, pastor Fábio é minha testemunha. Pastor, estava terminando uma novela que o Brasil inteiro assistia. Lembra? Não lembro qual era o nome da novela. Mas era tipo assim, quem matou Odete Roitman? Esse aqui é dos mais antigos. Quem lembra desse daí? Quem matou Odete Roitman? Levanta a mão, irmão, não fica com vergonha. Você assistia a novela? Da Globo ainda? Você assistia isso? Misericórdia. Mas era tipo isso. Pena que eu me esqueci dos detalhes e perdi da anotação, senão eu falava com mais detalhe. Mas sabe o que acontecia? Naquele domingo à noite era o último capítulo da novela. O irmão estava na igreja e pôs para gravar a novela. E estava no culto, e sabe o que ele estava pensando? Na novela. Onde está seu coração hoje? É na pressão que a gente mostra quem a gente é. Se o nosso coração está pertinho de Deus, pode ser a pressão que for. Nada nos separa do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Judas se revelou sob pressão. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso da boca para fora, porque ele não se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Sob pressão, revelamos onde está o nosso coração. Assim são relacionamentos. Pastor Mateus, pela manhã, dizia que orou ao Senhor e pediu: Senhor,
Eu preciso amar mais a minha esposa. Eu preciso ser melhor no meu amor com ela. Eu preciso amá-la de maneira mais aperfeiçoada, não apenas de boca, foi o que eu entendi. Não apenas com gestos, mas com um coração sincero, verdadeiro. Outra coisa que o pastor Mateus ministrou, ele falava sobre o rei que chamou o sacerdote e disse: vai lá e presta culto. Vai lá e faz o seu papel. Eu não posso, eu tenho autoridade, mas eu não posso ferir esse espaço que não é meu. Fiquei pensando, pastor Mateus, enquanto você ministrava isso, de algumas pessoas que foram ministradas pela vida do meu pai durante 30 anos, pelo menos aqui em Rio Preto. Aprenderam esse critério. Esse espaço não é meu, eu não posso atravessar essa autoridade. Quem é o pastor da igreja hoje? Não é porque ele é bonito ou feio, porque eu gosto dele ou não, ele é o pastor, ele é a autoridade. Então eu não vou pisar aonde eu não devo pisar. Eu acho que essas pessoas esqueceram do que meu pai pregou durante tantos anos. E de maneira que não era suave como eu prego, hein? Onde está o seu coração? Daqui a pouco nós vamos nos apropriar dos elementos pela fé, da ceia, da mesa da intimidade. E onde está o nosso coração? Onde estará o nosso coração? O nosso relacionamento com Deus não deve ser comparado com o nosso entre marido e mulher, entre pais e filhos. Os nossos relacionamentos falam bem a respeito disso. Quem é a mulher? Qual é a mulher? Qual é o homem que aceita, gosta, apenas de ouvir palavra, eu te amo. Receber um cartãozinho escrito, eu te amo, mas o coração desse cônjuge está longe, mas muito longe. Pastor, ele escreve que me ama, mas eu não sinto que ele me ama. Pastor, essa mulher não me ama nada. Ela fala todo dia que me ama. Mas faz 40 dias, pastor, que eu não... Tan. Por quê que a gente não deveria ouvir a voz de Deus hoje à noite dizendo: mas aonde está o seu coração? Filho, filha, hoje você está aqui. Você cantou, se alegrou, pulou. Mas onde está o teu coração? Você pode me honrar com o levantar das suas mãos. Você pode me honrar com os seus lábios. Mas o seu coração não pode estar longe. O salmista entendeu muito bem isso e disse: perto está o Senhor, daqueles que têm um coração contrito e verdadeiro. Fecha os teus olhos aí onde você está. Tão perto e tão longe. Que tal tão perto e mais perto ainda? Que tal entregar para o Senhor um coração sincero, sem maquiagem, sem falsidade? Não quero te honrar apenas com meus lábios, nem com as minhas palavras, mas eu quero te honrar com o meu coração. Há uma canção muito antiga, que foi até usada no filme Titanic,
enquanto aquele navio afundava. Não espere o navio da sua vida afundar para cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero que você fique sentado. Não quero movimento. Não quero nenhuma sensação exterior, porque esta é uma palavra em que eu sinto demais o amor de Deus. Você não pode continuar, filho, sabendo ler, mas com o livro fechado. Filha, você não pode mais continuar com um livro aberto, com grandes e poderosas verdades, e ainda assim, sem saber ler. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, coloque a mão na sua alma, no seu coração. Responda a pergunta: onde está meu coração?